Antes de qualquer coisa, eu queria te dizer uma verdade simples. Por trás desse vídeo, não existe uma equipe. Não tem roteirista, editor, produtor, videomaker. Tem só uma pessoa. Alguém que pesquisa, estuda, escreve, grava, edita, monta capa, responde comentário, faz tudo, movido por uma inquietação no coração e por uma missão que talvez vá muito além de mim. Eu sou Alex Bassani e você deve estar se perguntando por que o Bassani não usa sua própria voz. Eu te respondo, porque eu não acredito ter o timbre adequado para o propósito desse canal. E como o conteúdo é o que mais importa, eu decidi usar uma voz digital. Mas o espírito de verdade, a fé, a intenção, a entrega é 100% meu. E está em cada palavra que você ouve aqui. Mesmo que eu não mostre meu rosto nesse canal, eu estou aqui, presente, inteiro. Tudo o que você está assistindo foi feito com amor e com reverência. E cada comentário, cada curtida, cada nova inscrição, para mim, é um presente de Deus. Não é exagero. É de verdade. É a confirmação de que esse conteúdo está encontrando corações que estavam esperando por isso. Então, se você, em algum momento, sentir vontade de comentar, curtir, compartilhar, saiba que tem uma pessoa real do outro lado, que agradece, celebra e ora por cada semente que esse canal está plantando. Agora, vamos conversar sobre algo que talvez você já esteja sentindo, porque tem coisa que não dá mais para ignorar. Nos últimos dias, milhares de comentários tomaram conta da internet. Gente dizendo que a profecia de São Malaquias está se cumprindo, outros apontando detalhes ocultos, pessoas ligando datas, nomes, símbolos, e em meio a esse mar de vozes, algo sobressai, uma sensação, um arrepio, um silêncio que grita no fundo da alma. Será que é agora? Será que o novo Papa, Leão XIV, é o Pedro da profecia? Aquele que viria no fim? Aquele que pastorearia o rebanho em meio às tribulações finais? Ou será que tudo isso é só mais uma coincidência, daquelas que ninguém leva a sério até ser tarde demais? Vamos por partes. A profecia de São Malaquias foi registrada no século XII, mas só veio à tona em 1595. Ela lista 112 papas, cada um com um lema curto e simbólico. Até o penúltimo, tudo pareceu fazer sentido. Mas o último lema, o que aparece na posição de número 112, esse sempre causou arrepio. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. E terminado isso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz, tremendo, julgará o povo. Fim. É isso. Sem mistério, sem enrolação, sem continuação. O texto termina ali, com um ponto final seco e uma promessa de destruição. Por séculos, estudiosos, padres, crentes e até céticos tentaram entender essa mensagem. Quem seria esse Pedro? E por que ele seria chamado de romano? Por que a igreja estaria em tribulação? E por que Roma seria destruída? Durante muito tempo, essa profecia foi deixada de lado, mas nos últimos dias ela voltou, e voltou com força. A eleição de Leão XIV reacendeu a chama, não só por ele ser americano, um fato inédito, mas pelo nome que escolheu, Leão. O último papa que usou esse nome, Leão XIII, é conhecido por ter tido uma visão espiritual assustadora. Ele teria visto o diabo pedindo 1 século para destruir a igreja. E Deus teria permitido. Depois disso, Leão XIII compôs a famosa oração a São Miguel Arcanjo, como um escudo contra esse tempo de trevas. Agora, mais de 120 anos depois, um novo Papa assume o mesmo nome, num tempo ainda mais escuro. Será coincidência? Ou será que estamos vendo o encerramento de um ciclo profético? E aqui entra o que mais me chamou a atenção: os comentários. Centenas, talvez milhares, de pessoas relataram a mesma coisa. Um sentimento estranho, uma confirmação interna.
Uma inquietação que não pode ser explicada, mas que parece gritar em silêncio. É isso. Gente dizendo que o tempo está acabando, que o último chegou, que a profecia está se cumprindo. Gente que não se conhece, mas que sente a mesma coisa. E quando esse tipo de coisa acontece, é prudente parar e ouvir. Hoje, eu não vim aqui para te convencer. Vim para te lembrar que existe algo maior, que o mundo espiritual está ativo, que as escrituras são vivas e que profecias, mesmo as mais controversas, não devem ser ignoradas, mas discernidas. A partir de agora, a gente vai caminhar junto por essas perguntas. Vamos olhar para a história, para os sinais, para os paralelos. E talvez no fim, você não apenas descubra se Leão 14 cumpre ou não a profecia, mas descubra se você está pronto para viver nesse tempo. Você percebe que algo está se formando quando pessoas que não se conhecem, não se organizaram entre si, nem participaram de fóruns ou grupos, começam a dizer a mesma coisa. Quando, espontaneamente, milhares de vozes diferentes começam a repetir uma mesma intuição espiritual. Nos comentários do nosso vídeo anterior, as mensagens começaram a se repetir. A profecia está se cumprindo. Ele nasceu no dia de Nossa Senhora das Dores. É romano por parte de pai. Estamos vivendo o fim dos tempos. Eu senti algo diferente quando vi ele. Essas frases não vieram de pastores, nem de líderes religiosos, nem de estudiosos com doutorado em escatologia. Vieram de pessoas comuns, gente que talvez nem se ache muito religiosa, mas que de alguma forma sentiu. Porque o Espírito da Verdade não sopra apenas nas catedrais, ele sopra onde encontra espaço. E às vezes é no coração de quem assiste um vídeo no YouTube à noite, sozinho, no silêncio do quarto. Vamos olhar de perto esse novo Papa, Robert Francis Prevost. Nascido em Illinois, nos Estados Unidos, no dia 14 de setembro de 1955. Essa data pode passar despercebida para muitos, mas alguns notaram que é o dia da exaltação da Santa Cruz, segundo o calendário litúrgico. Outros apontaram que ele nasceu um dia antes do dia de Nossa Senhora das Dores, data profundamente mariana. Muitos começaram a chamá-lo de Papa Mariano, associando-o à sensibilidade, à dor e à compaixão. Coincidência? Talvez. Ou talvez o céu escreva com detalhes que a gente só entende anos depois. Sua trajetória também chama atenção. Não foi um homem de grandes palcos. Foi missionário. Esteve no Peru por anos. Falava pouco, fazia muito. Preferia os pobres, os pequenos. Foi superior geral da Ordem de Santo Agostinho. Depois nomeado por Francisco para liderar o dicastério para os bispos, ou seja, foi o responsável por escolher os novos bispos do mundo inteiro. Um homem com voz silenciosa, mas com poder decisivo, discreto, pastoral, resistente a rótulos, sem alinhamento político claro, um nome que não estava no centro dos holofotes, mas que já estava no centro das decisões. E aí, ele assume o papado, e escolhe o nome Leão 14. Você percebe a força simbólica disso? O nome Leão é uma bomba espiritual. Na Bíblia, ele é dupla representação. De um lado, o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. Do outro, o vosso inimigo, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. O mesmo símbolo, duas naturezas. O nome leão impõe respeito, traz herança, mas também levanta suspeita. A pergunta que surge é: esse novo leão vem para vencer ou para guerrear? O último Papa a usar esse nome, Leão XIII, teve uma visão profética. Segundo testemunhos da época, ele teria ouvido, após a missa, uma conversa entre Deus e o diabo. Satanás teria dito: se me deres 100 anos, eu destruirei a tua igreja. E Deus teria permitido. Leão XIII, assustado, compôs a oração a São Miguel Arcanjo, clamando por proteção.
Essa oração ficou esquecida por anos, mas recentemente muitos padres voltaram a rezá-la no final das missas. E agora, exatos 120 anos depois, um novo Papa, com o mesmo nome, assume o trono de Pedro, em um tempo em que a fé parece em ruínas. Alguns dizem que o nome Leão foi uma escolha estratégica, mas e se for uma escolha profética? Porque nomes, na Bíblia, não são rótulos, são destinos. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele está alterando o destino do homem. Quando muda de Jacó para Israel, ele está declarando um propósito novo. E quando um papa escolhe um nome, ele não está apenas escolhendo uma homenagem. Ele está dizendo ao mundo quem ele pretende ser. E agora, os detalhes que os comentários revelaram. Alguns disseram que Prevost é de descendência italiana por parte de pai. Isso o tornaria romano de origem, ainda que nascido nos Ilapilzio. E seu ofício anterior, em Roma, o torna romano por função. Outros citaram a numerologia hebraica e grega, dizendo que ele é o 8º da linha escatológica. Teólogos apontaram que ele não rompe com a tradição, mas também não reforça radicalismos. E o que mais se destacou nos comentários? A sensação de que tudo já estava escrito. Gente dizendo, a profecia se cumpriu e ninguém percebeu. Está tudo diante dos nossos olhos. Agora é tarde para zombar. Leão XIV já é o pastor das tribulações. E de novo, não foram padres, não foram teólogos, foram pessoas comuns, pessoas que sentiram. E o mundo espiritual muitas vezes se manifesta no sentir. A gente racionaliza demais, mas quando o céu fala, nem sempre vem com legenda. Vem com arrepio, com lágrima, com um silêncio que muda o dia. Por isso eu te pergunto, você sentiu algo quando viu Leão XIV? Não estou falando de opinião, estou falando de percepção. Um nó na garganta, um incômodo, uma paz estranha, um aviso. Às vezes Deus fala assim, não com trombetas, mas com ecos na alma. Enquanto o mundo inteiro está olhando para manchetes, talvez o Espírito esteja falando em comentários. Talvez os pequenos estejam vendo o que os grandes ainda não perceberam. E talvez o novo Papa não seja apenas o próximo da fila, mas o último do ciclo. O último antes que algo maior aconteça. Se o que vimos até aqui te fez pensar, o que vem a seguir pode te fazer despertar. Porque ainda há perguntas sem resposta. Mas talvez o silêncio de Deus esteja nos dando tempo. E esse tempo, você sabe, não dura para sempre. Há momentos em que os fatos parecem ficar maiores que as explicações. Você olha para tudo o que está acontecendo e percebe que não consegue mais chamar de coincidência. A eleição de Leão XIV, o peso do nome que carrega, os comentários espontâneos de milhares de pessoas sentindo a mesma coisa. Tudo isso seria apenas coincidência? Ou será que a profecia não está apenas se cumprindo? Ela já se cumpriu, e a maioria ainda não percebeu. A profecia de São Malaquias diz que Pedro, o romano, alimentaria o rebanho entre muitas tribulações. E aqui está a pergunta que arrebenta qualquer resposta fácil. Estamos, ou não, vivendo tribulações sem precedentes. Você pode olhar para fora ou para dentro e vai ver o mesmo padrão. A fé está sendo diluída. A doutrina está sendo distorcida. Na verdade, está sendo ridicularizada. A fé se tornou objeto de escândalo, de meme, de divisão. A igreja está sendo golpeada por fora e por dentro. E o mais inquietante é que quase ninguém parece alarmado. É como se o mundo tivesse sido anestesiado. Escândalos de líderes religiosos já não chocam. Mensagens distorcidas do Evangelho já não espantam. O sagrado já não é mais respeitado. Essa frieza espiritual, talvez seja o maior sinal de todos, porque antes de um colapso, sempre vem o adormecer. E talvez seja por isso que a profecia termina dizendo que após o reinado de Pedro, o romano,
A cidade das 7 colinas será destruída, mas a destruição não começa com bombas, nem com fogo. A destruição começa quando o espírito abandona a estrutura, quando a igreja vira palco, quando a fé vira show, quando o nome de Jesus é usado como propaganda, quando a liturgia vira encenação e a verdade vira opção. É aí que o sagrado morre, mesmo que a cruz continue em cima do prédio. E nesse cenário, quem é Pedro? Quem é o pastor que alimenta as ovelhas em meio às tribulações? Será que Leão 14 veio com esse propósito? Será que ele é o último porque ninguém mais aceitará o chamado? Será que ele é o Pedro do fim porque o rebanho está sendo atacado de todos os lados? E será que Deus está dizendo: esse é o último que ainda prega, esse é o último que ainda crê, esse é o último que ainda guarda o nome? Depois disso, vocês verão. É aqui que a profecia não parece mais antiga, ela parece urgente, e os sinais começam a se multiplicar. Não são sinais no céu, são sinais nos altares, nos púlpitos, nos corredores eclesiásticos, na teologia adaptada, na indiferença crescente. E você sabe disso, você sente isso, você pode nem saber explicar, mas você sente que algo está errado. E aí, a ficha começa a cair. O problema não é o mundo estar pior. Ele sempre teve problemas. O problema é que o povo de Deus está mais distraído, mais entretido, mais preocupado em parecer atualizado do que em se manter fiel. E nesse meio, o último pastor surge, sem glória, sem multidão, sem revolução, apenas com o bastão na mão e a responsabilidade de alimentar o rebanho antes que venha o juízo. E se você duvida que esse tempo chegou, tente falar hoje sobre santidade. Tente defender os princípios do Evangelho em voz alta. Tente dizer que existe uma verdade e que ela não muda conforme o humor da cultura. Veja o que acontece. Veja o quanto de ódio, deboche e resistência você vai enfrentar. Porque o espírito do anticristo não vem com chifres. Ele vem com discursos bonitos, vem com inclusão sem arrependimento, com espiritualidade sem cruz, com amor sem verdade. E nesse sistema, o último pastor não virá para dominar, ele virá para resistir. Os sinais já estão por toda parte. Leão 14 pode ser só mais um nome, ou pode ser o nome que fecha um ciclo de 2000 anos. O mundo talvez esteja rindo, mas os sensíveis estão chorando. E no silêncio dos que ainda creem está nascendo o clamor final. Clamor por fidelidade, clamor por santidade, clamor por discernimento. Você pode continuar fingindo que nada está acontecendo, ou pode hoje decidir: eu quero ver, eu quero entender, eu quero despertar. Porque o último Papa não é sobre Vaticano, nem sobre política interna. É sobre a linha invisível entre o tempo da graça e o tempo do juízo. E talvez essa linha já tenha sido cruzada. O tempo que vivemos hoje não é normal. E você sente isso. Talvez você não consiga explicar, mas quando olha ao redor, nas notícias, nas igrejas, nas famílias, nas escolas, nas redes sociais, alguma coisa dentro de você grita: isso não pode continuar assim. E essa percepção silenciosa é mais real do que qualquer estatística. O mundo espiritual está em movimento, e os que conseguem perceber já começaram a se posicionar. A eleição de Leão 14 pode parecer para muitos apenas mais uma troca de liderança, mas para quem carrega discernimento espiritual, foi uma confirmação. A confirmação de que algo terminou, de que o ciclo mudou e de que a profecia não é mais teoria, ela virou realidade, discreta, mas implacável. E aqui, o que mais importa não é se ele é ou não o último Papa literal. O que mais importa é: você está pronto para os tempos em que vivemos? Porque a fé hoje está sendo trocada por conteúdo, a palavra por opinião, a santidade por
a autenticidade e o arrependimento por aplausos. A pergunta que ecoa como trovão no céu é a mesma feita por Jesus. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Você acha que é sobre saber o nome do último Papa, mas é sobre saber se você é uma das últimas testemunhas, se você ainda guarda o que é santo, se você ainda defende o que é eterno, se você ainda crê, mesmo que tudo pareça ter desabado. O nome Leão XIV carrega poder, mas o seu nome é que será lido diante do trono. E naquele dia não importará o número do Papa, mas quem permaneceu fiel. É por isso que esse vídeo não termina com respostas. Ele termina com um convite à vigilância, à oração, ao discernimento, à santidade e ao despertar. Se algo aqui tocou você, então eu te peço com toda a humildade, não pare por aqui. Existe uma playlist completa com os episódios mais profundos que já escrevi sobre a profecia de São Malaquias, o último Papa, a profecia de Malaquias. Essa playlist está aparecendo agora na sua tela. Clique, assista, ore com cada parte, discuta com respeito, sinta com verdade, porque se o tempo está acabando, esse pode ser o conteúdo mais importante que você já viu no YouTube. E se não for? Bom, ainda assim, pode ser o que te aproxima de Deus. E isso já seria tudo.